O que acontece com a alma quando o coração para de bater? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago a resenha de O Primeiro Imortal, do autor nacional Rodrigo Álvares, ou Álvares, eu não sei pronunciar o nome. Mas antes, já deixa aí o seu gostei, porque o seu like ajuda bastante. Se por acaso é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos conteúdos. Super indico também as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, corre lá para me seguir. Publicado pela editora Arqueiro, O Primeiro Imortal é um thriller daqueles, digamos que assim, histórico, daqueles bem diferentão mesmo. Uma história muito envolvente, que assim, não tem como não se apegar aos personagens. O livro aqui também veio com esse marcador de páginas, né, que tem essa imagem aqui, que é uma escultura pré-histórica. Faz muito jus à história, então assim, quem lê o livro vai entender perfeitamente do que se trata isso aqui. E essa edição, ela tem também uma capa muito bonita, uma capa que me despertou muita curiosidade, bastante interesse. E eu quero deixar claro, pessoal, que o caráter desse vídeo não é de publicidade nem parcerias. Eu simplesmente comprei o livro na loja da Amazon e eu estou aqui gravando a resenha porque eu gostei da história. Não que eu tenha problemas com publicidade ou parcerias, mas é porque eu acho legal deixar claro, porque depois algumas pessoas perguntam, né? Ah, você fez parceria com esse autor para poder falar do livro dele? E não, tá? Eu não fiz parceria com esse autor. Eu conheci o autor lá no Instagram e a gente conversou um pouquinho lá sobre o direct, mas eu já tinha comprado o livro bem antes de conversar com ele, e como eu sempre gosto de fazer resenhas das histórias que eu leio e que eu gosto de fato, então por que esse seria diferente, né? Então a primeira parte aqui da história, ela se passa em Amal, na Península da Sibéria, e aqui o nosso protagonista e também o narrador dessa história, durante uma caça de animais silvestres, né, ali com seu primo, ele vai descobrir acidentalmente uma caverna que fica no subsolo. O Yuri, quando ele chega nessa caverna, né, ou melhor, quando ele cai nessa caverna, né, porque foi um acidente, ele vai ali se deparar com um ambiente totalmente inóspito, né, coberto de gelo e tal, e ele vai descobrir uma passagem, e fazendo um pouco de esforço, quando ele entra nessa passagem, ele vai descobrir algo assim que vai alarmar completamente a humanidade. Ele vai encontrar corpos de humanos, mas humanos daqueles bem diferentões. Aparentemente ali a primeira impressão dele é que aqueles corpos ali são de pessoas que viveu alguns anos, né, atrás, porém quando ele vê ali aquelas roupas de pele, aquelas características bem rústicas, bem diferentes mesmo, ele começa a cogitar a hipótese de ser pessoas que viveram milhares e milhares de anos atrás. Acontece que o primo de Yuri, o primo Vladimir aqui, ele vai procurar o Yuri nessa caverna, né, porque ele não sabia o que aconteceu, o chão simplesmente desabou e o Yuri caiu lá pra dentro da caverna. Porém, esse primo Vladimir aqui, ele é uma pessoa muito ambiciosa, que visa muito interesse, e tudo pra ele tem que ser rentável, tem que gerar dinheiro. Percebendo ali aquela grande descoberta ali do Yuri, o primeiro pensamento aqui do Vladimir é vender, né, aqueles corpos para arqueólogos e cientistas assim do mundo inteiro. E para fazer isso, ele teria sim que passar por cima do próprio primo, aqui ele golpeia o Yuri e acaba o matando. E aí é que começa a nossa história. E por um motivo que você, leitor, irá descobrir até o término dessa história, o Yuri, mesmo depois de morto, ele vai se tornar aqui aquele narrador onisciente, né, digamos assim, porque ele é que vai acompanhar de perto todas as ações dos personagens, e independente dos lugares onde eles estejam, toda a história que ela vai se passar através da perspectiva dele. E é claro que tem um grande mistério aqui que você irá descobrir no final. Então, após o Yuri ser morto, né, o Vladimir, o primo dele, deixa o corpo dele ali mesmo naquela caverna, e logo em seguida ele já entra em contato com várias pessoas importantes, com cientistas interessados naqueles corpos pré-históricos, né, que foram encontrados ali, e a fim de ganhar dinheiro. E após ali o primo Vladimir ele negociar com esses cientistas, né, receber uma parte do dinheiro e enfim entregar aquele corpo que foi encontrado ali, em troca os cientistas ali, eles prometeram não entregar o Vladimir à polícia, né, por encontrar vestígios ali de sangue no local, e deduzir que ele poderia sim ser o principal suspeito de ter assassinado o primo dele. Os cientistas ali em troca retiram o corpo e entregam uma parte do dinheiro para o Vladimir, retira enfim um dos corpos, né, que foram encontrados, e aqui
passa a ser o mais importante até então para a ciência, para ser estudado. E algo também que já é bem comum em thriller, né, é que a história aqui ela vai divergir em alguns momentos aqui nessa linha de tempo. Bem no início aqui da narrativa nós temos ciência de que há um manuscrito onde o nosso protagonista e narrador aqui da história, o Yuri, ele está escrevendo, né, a sua filha, contando a história, enfim, do que se passa nela, do que vai se tratar. E ele vai contar, assim, a história do primeiro imortal e em alguns momentos, né, isso vai aparecer na história. Então esse homem aqui, que todos acreditavam ser um homem pré-histórico, ele vai submeter a uma série de análises. Vários estudiosos e cientistas irão tentar estudá-lo, né, compreender. É interessante eu apontar aqui, gente, que esse grupo de cientistas, eles prestavam serviços, digamos que clandestinos, né, serviços científicos, pesquisas científicas, porém clandestinas. Eles eram conhecidos como os imortalistas, né, então eram cientistas que acreditavam sim na ideia de ressuscitar as pessoas, de fazer com que um ser humano ele se tornasse imortal. Quando eu falei aqui que era um thriller, digamos que pré-histórico, eu falo também pela questão dos elementos que são utilizados nessa história. Então eles acreditavam sim na imortalidade, eles acreditavam sim que se eles conservassem o corpo da pessoa após a morte em temperaturas geladas, eles conseguiriam sim ressuscitar essas pessoas. Então, como eu disse aqui, né, o thriller traz sim uma pegada histórica, porém ela é bem atual. Histórico que eu falo é por usar elementos que faz referência a arqueologias, né, a paleontologias e coisas relacionadas à história mesmo. Ele é um thriller com uma ciência bem pré-histórica mesmo, porém as coisas aqui vão se passar numa era bem atual, bem futurística, porque nós iremos compreender de perto assim, o avanço da ciência, ou pelo menos o que a ciência tem cogitado, né, nesses anos futuros. Então aqui quando o nosso primeiro imortal ele é ressuscitado, né, quando a ciência que descobre que é possível sim tornar um ser humano imortal, o nosso personagem aqui que recebe o nome científico de Ignatius ou Ignatius, ele vai dando ali indícios dos primeiros sinais de vida, ele vai conseguindo interagir com o corpo dele, ele ficar em perfeito estado, né, e agir como um ser humano normal. Porém isso vai atrair outros olhares, né, além do governo. Essa performance de homem imortal vai despertar a atenção de outros cientistas e de outros homens ricos e poderosos que também cogitam essa possibilidade da imortalidade. E o livro aqui, enfim, ele vai também trazer grandes reflexões, né, com relação a esse tema aqui que o autor entra. Porque aqui, gente, nessa era bem futurística, né, com o avanço da ciência, os cientistas acreditam sim em transformar as pessoas em super-humanos. Então aqui o livro ele vai tratar sobre assuntos como transhumanismo, super-humanos, vai falar aí dos nanochips, né, que vão ser implantados aí nas pessoas. Então traz temas assim bem atuais, até mesmo como a própria ficção, né, através aí da arte cinematográfica já imprime pra gente com relação às coisas que em breve hão de suceder. O autor ele soube construir, né, todo esse universo e destrinchar essas coisas de uma forma que soou muito original aqui nessa história, na minha opinião. Então é um livro que ele tem sim uma originalidade única, tem personagens aqui com características bem peculiares. Eu achei muito interessante a forma que descreveu cada personagem e até mesmo os nomes, sabe? O que eu achei muito interessante também, porque os nomes, acho que tudo foi muito coerente, né? E causou essa ideia, né, de que tudo aqui ocorreu mesmo. Então eu gostei demais dessa história, eu gostei demais desse thriller, que nós teremos várias reflexões, como por exemplo a ciência e a existência de um ser perfeito, a ciência tentando desafiar Deus, tentando desafiar a criação, tentando desafiar o Criador, né? Nós iremos descobrir aqui a ciência de uma forma cética, né, de uma forma que engessa a fé e torna possível somente o avanço tecnológico, e acredita que através do avanço tecnológico tudo é possível. Então aqui nós iremos conhecer cientistas que se acham mesmo como que semideuses, pois com tanta tecnologia à disposição deles, para que a intervenção de um ser perfeito, para que a intervenção de um Deus, se a ciência ela é capaz de fazer qualquer coisa, de dar vida e de tirar a vida de alguém, né, digamos assim. Então é um livro que vai trazer sérias reflexões, principalmente com a questão da religião mesmo, e da vida, enfim. Vai também abordar, né,
a questão da corrupção, a questão do avanço tecnológico mesmo e muitas outras coisas. Então, assim, será que é possível, né, essa ideia de transhumanismo? Será que é possível o ser humano se transformar em um humano superdotado, em um humano capaz de fazer coisas que um humano comum talvez não seria capaz de fazer? Então fica aí essas perguntas aí no ar. Eu acho que o autor ele abriu essas janelas, mas ele conseguiu fechá-las também. Ficou muito interessante aqui essa história. Acho que a escolha aqui que o personagem fez no final e a sensibilidade também que o autor utilizou para poder descrever isso me deixou assim bem tocado mesmo. Foi um livro que eu gostei muito. Acho que foi uma pegada bem diferente. Era um livro assim, uma história totalmente diferente, bem original do que eu estava acostumado a ver em trilha, sabe? Então gostei demais aqui e eu super indico para você, gente. Eu acho que quem gosta dessa pegada um pouco histórica, né, dessa mistura e também dessas questões, digamos que mais de conspiração, né, coisas que vão suceder aí no futuro, eu acho que vocês vão gostar muito desse livro aqui, então super indico para vocês. Então, gente, é isso. Essa foi apenas uma breve resenha mesmo para eu apresentar as minhas considerações acerca do livro. Eu gostei demais, então muito obrigado por ter me assistido. Um grande abraço e até a próxima.